Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para todo mundo que quer juntar dinheiro, sair da pobreza logo e muda de vida para poder viver de renda passiva. Será que tem como alcançar a independência financeira e ficar rico mesmo, só com os investimentos de renda fixa? Vamos lá. Para começar, vamos às definições, né? Investimento de renda fixa são aqueles investimentos que são mais seguros, tranquilos, conservadores e que já te fala qual que é o prazo e a rentabilidade do seu investimento. O prazo, o tempo que você vai ter que deixar o dinheiro e a rentabilidade já são fixadas antes de você investir, por isso renda fixa. Alguns exemplos, né, são a poupança, caixinha, tesouro direto, CDB, LCI, LCA. Esses são os investimentos mais conhecidos de renda fixa e considerados os mais seguros. Por outro lado, a gente tem os investimentos de renda variável, que são os investimentos que você não consegue prever com certeza se você vai ter lucro ou prejuízo. Quando você investe uma grana lá, você pode ganhar dinheiro, mas também pode perder dinheiro, porque a rentabilidade é variável, renda variável. Alguns exemplos, né, desse tipo de investimento são ações, fundo imobiliário, fundo de investimento, criptomoeda, dólar, ouro. Em todos esses investimentos, você pode ganhar ou perder dinheiro. Você pode ter lucro ou prejuízo. Você pode ganhar muito ou você pode perder muito. E aí agora eu preciso falar sobre um negócio importante, que é o que a gente chama de prêmio de risco. Pensa comigo. Se tem um investimento que paga pouco e outro que paga muito, qual que você escolheria? O que paga muito, claro. Só que o problema é que os investimentos que mais rendem têm riscos. Se não tivesse, todo mundo só ia investir neles. Então o prêmio de risco é o prêmio que você ganha por aceitar correr o risco daquele investimento. E é justamente essa a diferença entre os investimentos de renda fixa e variável. Renda fixa são mais seguros, conservadores, você tem menos risco, mas em compensação é muito difícil você ter uma rentabilidade maior que 10% ao ano no longo prazo. Ué, Duda, mas o CDB tá pagando 12. Sim, só que está rendendo isso hoje. Se a gente pegar a média de rentabilidade da renda fixa nos últimos 10 anos, ficou entre 8% e 9%. Porque teve ano que ela caiu para 3%, 5%, 8%, 12%. E na média, ao longo dos últimos 10 anos, ela pagou mais ou menos 8%, 9% ao ano. Agora, se a gente for para a renda variável, a gente vai ver que ela tem mais risco, com certeza, mas em compensação, a rentabilidade dela pode ser 1000 vezes mais promissora. Você tem a possibilidade de uma rentabilidade bem melhor para compensar o risco que você está correndo. É o prêmio de risco. Você vai ganhar um prêmio, que é a possibilidade de uma rentabilidade maior, porque você está topando correr o risco. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Em 2024, teve ações da Bolsa de Valores que renderam mais de 100% em um ano. A renda fixa rendeu 10 vezes menos que isso. Se a gente pegar o Bitcoin, só em 2024 ele valorizou 183%. A poupança, que é segura e tranquila, valorizou 7%. Em um ano, o Bitcoin rendeu o mesmo que a poupança demoraria 26 anos para render, entende? E aqui eu quero falar agora sobre o assunto principal do vídeo. Tem como ficar rico, milionário com a renda fixa? Cara, até dá. Só que como a rentabilidade dela é menor, você vai demorar muito mais tempo para alcançar sua meta, 1 milhão, a sua independência financeira. Vamos pegar aqui alguns exemplos, vai. Se há 10 anos você tivesse investido R$1.000 na renda fixa, que paga 100% do CDI, e não tivesse feito mais nada, só deixado esses R$1.000 lá, 10 anos atrás, hoje você teria 2.500. Se há 10 anos você tivesse feito a mesma coisa, só que com ações da Petrobras, hoje você teria 13.300. Se há 10 anos você tivesse investido R$1.000 nas ações da PetroRio, antiga PetroRio, hoje você teria 86 mil. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos em Bitcoin e não tivesse feito mais nada, só deixado lá, hoje você teria 320 mil. Entende? Só que a grande questão é que não tem como a gente prever com exatidão quais investimentos de renda variável vão ter uma performance tão boa assim. É uma realidade isso, tá? Por isso que eu vou falar já já sobre uma opção muito interessante que tem uma rentabilidade muito boa e que dá para você prever o prazo e a rentabilidade. Mas antes você precisa entender o seguinte, ó. Primeiro, se você quer ganhar dinheiro mais rápido, você vai ter que se expor a risco. É por isso que eu não conheço absolutamente nenhum investidor profissional
que só invista na renda fixa? Nenhum, galera, nenhum. Todos têm uma parte dos investimentos em opções mais arriscadas, um pouco na renda fixa, porque é justamente esse risco que pode aumentar a velocidade da multiplicação do seu dinheiro. Esses dias eu estava lendo um texto do meu amigo William Ribeiro, né, do canal Dinheiro com Você, inclusive ele tem um livro muito bom que é esse aqui, né? Cara, e lá no texto ele fala, né, uma frase interessante. O maior risco é você não querer correr risco nenhum. Você não quer correr risco nenhum? Beleza, então fica na poupança. Só que você vai demorar 800 mil anos para enriquecer lá. Por quê? Porque é devagar, rende pouco. Sendo que tem muitos outros caminhos e opções mais rápidas, tá? E quando eu falo mais rápido, eu não estou falando de uma semana, um mês, 2 meses. Não, é anos, tá? Alguns anos. Todo investimento só vai te dar bons resultados a partir de alguns anos, tá? 5 anos, 6, 10. Só que na poupança demora 20. Por isso que o ponto ideal é a diversificação. Você ter uma parte do seu investimento no arroz com feijão, na renda fixa, e outra parte investida num lugar com mais risco, só que é mais promissor para disparar. Já já eu vou voltar nesse assunto da diversificação para você ver como foi isso que gerou uma disparada no meu patrimônio muito mais rápido. Agora eu quero falar sobre uma opção bem interessante para quem quer ter uma rentabilidade melhor, mas sem abrir mão da previsibilidade da renda fixa, que são as opções de renda fixa sem cobertura do FGC. Antes de mais nada, lembra que a cobertura do FGC é aquele negócio que só tem, aquela cobertura, aquele seguro, né? Que só tem nos investimentos arroz com feijão para quem está começando. Se você quer se tornar um investidor fera de verdade, você vai ter que abrir mão disso, meu amigo, porque renda variável nenhuma tem FGC. Dólar, ouro, ação, criptomoeda, fundo imobiliário, nada disso tem FGC. Se você quer crescer como investidor, você vai ter que abrir mão do FGC aos poucos, com a diversificação da sua carteira, tá? Agora, uma opção que é muito interessante para quem quer começar a diversificar a carteira e investir em opções com uma rentabilidade melhor, só que ainda tem um pouco de medo da volatilidade da bolsa de valores e tal, eu acho muito top os investimentos que tem lá na Inco, que para mim é a melhor opção de renda fixa sem FGC do Brasil. Lá você tem investimento de renda fixa no setor imobiliário e a rentabilidade média dos investimentos deles é de 20% ao ano. Eu invisto lá desde 2021 e nunca tive nenhum problema, porque eles são regulados, fiscalizados pelo Banco Central. Só para você ter uma noção, a Inco já lançou centenas de ofertas desde 2018, quando eles foram criados, né? Já tem mais de 300 mil clientes e desde que eles se tornaram uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, que foi em 2021, sabe quantos casos de atraso nos pagamentos eles tiveram para os investidores até hoje? 1! De centenas de ofertas, só tem uma que está com atraso e a própria Inco já está correndo para a empresa lá pagar os investidores com multa e correção pelo atraso. Então eu acho a Inco uma ótima forma para você diversificar e colocar uma parte da sua carteira lá, porque você tem a previsibilidade da renda fixa, ou seja, você já sabe quanto tempo vai demorar para receber e qual que é a rentabilidade, que na Inco normalmente é 100% do CDI mais 6 ou 7% ao ano. É muito mais que a renda fixa com a FGC. E a rentabilidade é mais alta porque eles precisam compensar o risco de não ter FGC. É o prêmio de risco que você vai ganhar por topar aceitar o risco. E olha que interessante, galera. Mesmo sendo uma opção de renda fixa, a média de rentabilidade lá na Inco nos últimos anos foi maior que a do Ibovespa. E de um monte de ação que mesmo sem ter FGC também, tem muito mais volatilidade, renderam menos que os investimentos da Inco. E o bom da Inco é que lá eles lançam oferta toda semana. Então você pode diversificar e investir um pouco em cada empreendimento imobiliário que eles lançam. Eu mesmo tenho 13 investimentos diferentes lá na Inco. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Se você investir R$1.000 por mês na poupança, que hoje está rendendo 7% ao ano, e você aumentar 10% do valor a cada ano, você vai demorar mais ou menos 19 anos para juntar 1 milhão. Se você fizer a mesma coisa na Inco, que tem a rentabilidade média de 20%, você chegaria no seu primeiro milhão daqui a 13 anos. 6 anos mais rápido do que na poupança. Então, se você ainda não tem conta na Inco, galera, abre pelo link aqui da descrição, use o cupom PRIMOPOBRE para ganhar um bônus de 1% do valor do seu primeiro investimento, tá? Eu volto a dizer que eu acho uma boa, mas sempre pensando em ter uma parte da carteira lá e não tudo. Eu deixo sempre ali entre 10% e no máximo 15% do meu patrimônio na Inco,
porque é muito bom, eu acho muito legal. Aí o mais importante, galera, é você entender que todo bom investidor tem que diversificar. Uns vão deixar na renda fixa mais e menos na variável, uns vão deixar mais na renda variável e menos na renda fixa. Se você pegar o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa de Valores aqui do Brasil, ele tem acho que 100% dos investimentos dele na Bolsa, em ações e tal. Mas ele tem 50 anos, 60, sei lá, de experiência e manja pra caramba disso. Vamos pegar o caso do Bruno Perini, por exemplo. Vocês viram, ele foi lá no meu programa Pobre Show, batemos um papo da hora lá. Cara, ele deixa 80% do patrimônio dele em Bitcoin. Eu admiro, mas eu não tenho esse mesmo perfil que ele. Cada um vai ter um perfil. E à medida que você vai estudando, você pode ir mudando. No começo eu tinha 100% da minha carteira na renda fixa. Hoje eu tenho 50% na renda fixa e 50% na variável. E foi assim que eu consegui disparar pra caramba meus investimentos, tanto em 2023 quanto em 2024. Em 2023, galera, eu tive uma rentabilidade média na minha carteira de 40% ao ano. Por quê? Porque eu investi em Bitcoin, Solana, eles dispararam aquele ano. Só a Solana valorizou 900% aquele ano. Se eu só tivesse